A gente está começando mais uma entrevista para o Simples Assim, um assunto que tem ocupado a mente de muitas pessoas e sido compartilhado por vários através das redes sociais, especialmente pelo WhatsApp. O Simples Assim já tratou desse assunto, consumo de ovos para ajudar na dieta e o quanto o ovo é um alimento importante. Mas a gente volta com esse tema com o Dr. Durval Ribas Filho, presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia, a quem a gente dá boas-vindas. Opa, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com você, Gislaine, e todos os nossos telespectadores e ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu recebi vários vídeos, doutor Durval, que mostravam que o consumo de um ovo cozido, um pouco antes das principais refeições, ou seja, almoço e jantar, aumentaria a saciedade, faria com que o indivíduo comesse menos e, portanto, emagrecesse. Chamam isso de dieta do ovo. A outra dica era consumir o ovo, um ovo cozido no meio da manhã ou no meio da tarde, naquele lanchinho, e logo em seguida, alguns minutos depois, cerca de 15 minutos depois, consumir uma banana ou uma outra fruta, que isso também potencializaria o emagrecimento. Então, vamos lá. Isso faz sentido? Olha, você sabe que de tempos em tempos sai uma nova receita milagrosa para redução de peso corporal, não é mesmo? E talvez essa seja mais uma. Agora, o ovo é um alimento maravilhoso, quer dizer, ele tem vitaminas, minerais, proteínas de alta qualidade, gorduras boas, tem cálcio, tem ferro, potássio, zinco, magnésio, vitamina A, D, selênio. E o ovo tem duas substâncias, aliás, três, que passam desapercebido. Uma chama luteína e a outra chama zeaxantina, que são antioxidantes e que protegem as doenças oculares. E no caso da colina, ela é um nutriente extremamente importante para o cérebro, né, que está na gema do ovo. Então, ele é um alimento completo. Ele tem poucas calorias, se for ver um ovo mais ou menos aí cozido, ele tem em torno de 80 calorias. E um ovo frito em torno de 118, 120 calorias. Então, é um alimento extremamente interessante, importante, mas, logicamente, por ele ter essa fonte de proteínas, ele tem uma certa capacidade sacietógena. Olha que interessante, é que na chamada hierarquia sacietógena dos alimentos, dos nutrientes, dos macronutrientes, as proteínas é o que mais dá saciedade. Então, tem proteínas, carboidratos e gorduras. E o que é que mais dá saciedade? Muita gente acha até que seriam as gorduras. Não, na verdade, são as proteínas. Então, o ovo, ele tem na sua constituição a clara, né, que é a parte clara do ovo, inclusive até tem um nome diferente aí, que a gente chama de albúmen, e ali tem a albumina, que realmente é uma proteína que dá saciedade. E se for cozido, ótimo. Agora, se você somar essa quantidade de calorias, por exemplo, 80 calorias um ovo cozido, e mais o seu almoço, se não houver uma redução da ingesta calórica, não adiantou nada esse procedimento, essa conduta nutricional, porque você somou as calorias do almoço tipo 400, 500 e mais 100, deu 600. Portanto, aí não tem sentido. Então, o que vale mesmo, é a quantidade de calorias ingeridas. Mas, se a pessoa se sente bem ingerindo um ovo, cozido preferencialmente, que tem um teor calórico relativamente baixo, ela pode fazer isso, desde que a quantidade de calorias no dia todo não ultrapasse, em média, 1.500 a 1.700 calorias, que é a tal da evidência A, cientificamente falando, para a redução de peso corporal. Mas, ora, se porventura você juntar mais das suas calorias que você ingeriu no almoço e mais essas 100, né, do ovo,
então você vai ter uma quantidade maior de calorias. Então, eu acho importante que se tenha essa visão. O ovo é importante, é um alimento fantástico, maravilhoso, é praticamente completo, ele é sacetógeno, ele tem vitaminas, tem minerais, tem colina, tem, enfim, antioxidantes, principalmente para doenças oculares, tem poucas calorias, principalmente se ele for cozido, em torno de 80 calorias, mas não devemos, logicamente, exagerar, porque o segredo da vida está no meio. Se você exagerar e somar, se der mais do que 1.700, 1.800 calorias, certamente não vai ser possível a sua redução de peso corporal. Por dia, doutor? Por dia. 1.800 calorias por dia. Redução de peso corporal, evidência científica há, é de 1.500 a 1.700 calorias per capita dia para a grande maioria da população. Normalmente, nós ingerimos em torno de 2.000, 2.200 calorias por dia. Se você quiser perder peso, você tem que ter um balanço energético negativo, ou seja, reduzir aí em torno de 500 calorias. Por isso, 1.500, 1.700 calorias por dia favorece a redução de peso corporal. Então, o ovo é sacetógeno, é interessante, mas desde que ele esteja contido dentro dessa quantidade de calorias que as pessoas devem ingerir para a redução de peso corporal, que seria em torno de 1.500 a 1.700 calorias. E quantos ovos eu posso consumir por dia? Olha, os estudos mostram que se você consumir um ovo por dia, é interessante, não faz mal, não aumenta risco de doenças cardiovasculares. É interessante a gente lembrar que o ovo tem colesterol, tem em torno de 180 miligramas de colesterol. E o ovo tem também a proteína, que é a albumina, que é 1,1, que é 11 gramas de albumina por ovo, de proteína. Que está na clara do ovo. Então, nós temos que entender que o ovo é um alimento praticamente completo, mas o excesso também não é interessante. Então, alguns estudos, por exemplo, mostram que 12 ovos por semana, 12 ovos, aumenta risco de diabetes, por incrível que pareça. Então, acho sim interessante, porque grandes estudos, que nós chamamos de mega trials, eles mostram que um ovo por dia é muito importante, é interessante, é o ideal e até reduz doenças cardiovasculares. Portanto, todos nós deveríamos sim ingerir ovos. É um santo alimento, é um santo remédio para a nossa saúde. Doutor, eu poderia, por exemplo, tirar a gema e consumir mais de um por dia, usando a clara apenas? Sim, a clara tem 11 gramas de proteína. Um bife, por exemplo, tem 25, 30 gramas de proteína. Então, 3 ovos, ou seja, 3 claras, corresponde mais ou menos a um bife. Mas a pergunta que a gente sempre faz é: você vai separar esse alimento que, ao longo de milhares de anos de evolução, ele se adaptou de tal forma que ele se torna um alimento maravilhoso, com todos esses nutrientes, de certa forma, completo? Veja, na gema, que tem a maior quantidade, logicamente, de calorias, a gema tem colesterol em torno de 180 miligramas, mas ela tem a colina e ela tem as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E. Ora, então, separar não é o ideal, não é mesmo, Gislane? É um alimento completo. Se a pessoa quer só ingerir proteína, ou seja, só albumina, é melhor ela ir numa farmácia e comprar albumina. Fica mais fácil e toma dessa forma, ao invés de separar, não é mesmo? Porque o poder sacetógeno do ovo, ele está no ovo todo, não é só clara e não é só gema, é o ovo inteiro. É o ovo como um todo, né? Não é só em um.
É lógico que as proteínas têm um poder sacietógeno maior, mas Tá. acontece que também a quantidade não é alta. 11 gramas não é uma coisa. Por isso, Aham. acho que as pessoas têm que ter essa conscientização. Coma o seu ovo de forma normal, logicamente evitando que ele seja frito, porque de 80 calorias passa para 120, 130. Então, aí não é lá Não recomendável. compensa. Na É, forma de omelete também, ele aumenta bastante a caloria, doutor? não, não, não. Se fizer um A não omelete com ser que a azeite, alguma pessoa. coisa assim? Exato, a não ser que a pessoa coloque uma quantidade muito grande de óleo, né? Se for um pinguinho, não tem problema nenhum, né? Um grama de óleo, de azeite de oliva, tem 9 calorias. É muito pouco. E aí, uma coisa que falaram, né, que falam muito, que o ovo aumenta a flatulência. Isso também é verdade? Quem come muito ovo sai soltando pum assim exageradamente, nada a ver. Não, geralmente os alimentos que têm uma alta quantidade de derivados sulfúricos, sulfurosos, efetivamente eles promovem uma maior quantidade de formação, de fermentação de gases. O ovo, por exemplo, né, ele tem uma quantidade mínima de carboidratos, muito pouco mecanismo de fermentação, tá? Então, é interessante a gente comentar isso, porque o ovo, em termos de carboidratos, né, vamos só relembrar que a gente tem que ingerir carboidratos, proteínas e gorduras. São chamados macronutrientes. E os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Né? Vitamina lipossolúvel, A, D, E e K, e vitaminas hidrossolúveis, que é do complexo B e C. Bom, o que acontece é que quando você ingere, por exemplo, um ovo, você está ingerindo gorduras, você está ingerindo proteínas, mas uma quantidade baixa de carboidratos e vitaminas e minerais. Ou seja, não por acaso ele é um alimento praticamente completo, mas ele não tem uma boa, uma grande quantidade de carboidratos. Então, per si, ele é sacietógeno, né? Ele é bom, ele é interessante em termos calóricos, porque uma fruta, por exemplo, ela tem uma certa semelhança com o teor calórico do ovo. Uma fruta aí tem em torno de 80, 100 calorias, depende do tamanho, e o ovo é mais ou menos isso, quando ele é cozido e não frito. Muito bem, doutor Durval, mais uma vez, muito obrigada por essa aula que deu para a gente sobre nutrição, sobre o ovo e a importância dele na nossa dieta, mas sem exageros, como tudo nessa vida. Muito obrigada. Opa, eu que agradeço e sempre à disposição, e abraço grande a todos aqueles que estão nos ouvindo.